Sem mais delongas, iniciemos agora o Pinga Fogo. Como coordenador do Pinga Fogo, nesta sexta-feira, nós teremos o Dr. Julian Barros, que é registrador de imóveis, títulos e documentos de Barra do Garças, Mato Grosso. Foi registrador civil em Salvador, na Bahia. Foi tabelião de notas e protestos na comarca de Itamaraju, na Bahia. Professor e especialista de Direito Administrativo e Constitucional, Dr. Julian, suba ao palco. E como membro nato do Pinga Fogo, que é um dos nossos medalhões premiados, um dos nossos decanos, temos o Dr. Sérgio Busso, que eu já tive a honra de apresentar aqui na segunda-feira. E, para quem não ouviu na segunda, o Dr. Sérgio Busso é oficial de registro de imóveis, pessoas jurídicas, títulos e documentos da comarca de Bragança Paulista, São Paulo. Foi tesoureiro do IRIB, coordenador do grupo de revisores técnicos do Boletim Eletrônico do IRIB, no mandato de 2015 a 2016. Foi vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil Federal e do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, diretor de notas da Noreg BR e primeiro secretário do IRIB. Em atividade nas lides do extrajudicial desde 73, mais precisamente nas áreas de registro de imóveis, títulos e documentos, pessoas jurídicas, protesto, notas, enfim, todas, com interinidade também nos segmentos de distribuidor, contador, partidor e avaliador do judicial. Magistério por aproximadamente 15 anos, não é à toa que é um membro nato já do Pinga Fogo, membro diretivo em associações de classe, em tempos distintos, no IRIB, na Noreg BR, Colégio Notarial de São Paulo, Conselho Federal de Notários. E eu falei aqui do boletim do IRIB, me despertou a vontade de prestigiar o Fábio, que está aqui a semana toda trabalhando quietinho. Fábio! Uhul! Trabalhando discreto ali. E o dia todo anotando tudo o que está acontecendo, coletando todos os materiais para deixar disponíveis no histórico e no acervo do IRIB. Além disso, preciso destacar o esforço dele, porque ele se desdobra para estar aqui e no comitê ao mesmo tempo. Então, esse ano, ele conseguiu fazer uma mutação, ele consegue se desdobrar em 2. Aí, ele vira um Fábio aqui, outro no comitê, e consegue anotar tudo dos 2 eventos simultaneamente. Então, e além disso, ele vem ainda para o turno da noite, quando eu estou me despedindo dele, falo, Fábio, vencemos o dia de hoje. Ele fala, pois é, agora eu vou fazer o boletim. Então, quando a gente acha que o dia encerrou, o Fábio está começando o boletim do IRIB. Então, eu fico muito agradecida pelo empenho dele em prol do Instituto. Inclusive, ele era dos nomes que eu mais tinha vontade de conhecer antes de ter me aproximado do IRIB, porque a gente vê o nome dele em várias publicações do IRIB o tempo todo. Então, quando eu conheci ele, eu falei, Fábio, é uma honra te conhecer. Eu já li tantas vezes o seu nome, já me ajudou tantas vezes no portal de dúvidas do IRIB. Então, enfim, mais uma vez eu convido todos a dar uma salva de palmas para o nosso querido Fábio. Agora, o querido coordenador Julian e nosso querido Sérgio Busso ficam com o palco e estão livres para convidar aqueles que bem lhes aprouverem para esse Pinga Fogo. Eu já sei quem são selecionados e já sei que está um espetáculo. Está um show no estilo da abertura, gente. Vocês vão ver. Obrigada. Foi? Boa tarde. Gostaria de convidar para integrar a mesa meu amigo Geraldo, por favor, registrador em Medianeira. Meu amigo Pedro Bracelar, por favor. Senta aí, querida. Nosso cantor oficial e registrador também, André Vilaverde.
Não poderia faltar nossa líder em regularização fundiária, Ana Cristina. Vai que vem algo de regularização fundiária, né? Meu amigo do Estado do Mato Grosso, Leonardo, por favor. Acho que temos uma mesa bem formada, heterogênea. Eu tinha falado também com o Jean, da Bahia, mas eu acho que ele ficou lá fora. Não é isso? Jean está aqui? Não, né? Acho que podemos começar. Vou deixar primeiro para a plateia e vamos ver para quem direcionar as perguntas. Vamos lá. Gente, para de filmar e pergunta. Aqui. Uma pergunta ali, ó, por favor. Microfone. Posso passar o microfone da plateia? Luísa? Posso passar o microfone da plateia? Aqui, querida. Oi, bem objetivo aqui. Boa tarde. Interessante essa situação para TD. Teve um colega que ele trabalha num cartório de TD e houve uma situação em que chineses que compram grãos aqui no Brasil têm em armazém diversos documentos, entre eles notas fiscais, para que sejam guardadas em razão de procedimentos, talvez de compliance, enfim, de regras deles internas. E tem uma despesa imensa em guardar essas notas fiscais. E aí veio o oficial lá e disse, eles querem fazer a guarda, eles querem a conservação em títulos e documentos, e certamente essa conservação, essa guarda em títulos e documentos, iria tirar uma despesa imensa com esses armazéns que guardam esses documentos. E aí eu pensei um pouquinho mais longe. Qual documento, além da nota fiscal, seria possível títulos e documentos fazer, ou tabelião fazer, para que essa operação fosse formalizada no cartório? E assim, não apenas... hoje é uma operação que está para acontecer, está acontecendo, na verdade, e eles querem fazer esse registro da nota fiscal no cartório de TD. Mas vamos pensar um pouquinho além. O que nós poderíamos fazer e aproveitar essa negociação que está sendo global? Pode responder? Bom, vamos lá. Perdão, como que é o nome do doutor? Perdão também. Hugo Pontes, de Natal. Pronto, doutor Hugo. Bom, aqui é uma questão relacionada à competência do registro de títulos e documentos. Não consigo ver nenhum tipo de fato inscritível que atraia a competência do registro de imóveis. Me parece ser a situação em que temos um registro facultativo, um registro não obrigatório, que estaria sujeito a registro no livro F. E isso é interessante porque, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da existência de eventuais segredos empresariais, esse é um livro que possui uma publicidade restrita, de modo que somente o próprio apresentante, somente o próprio interessado, em regra, terá acesso àquela publicidade indireta decorrente das certidões. Então, me parece ser uma hipótese de competência do registro de títulos e documentos e que, pelo menos pelo que foi exposto, não atrairia a competência do registro de imóveis para nenhum tipo de situação. Com relação àquela propriedade ter uma plantação em que esses grãos estão sendo fornecidos para um outro país, será que essa propriedade não teria esse vínculo ao contrato que está sendo celebrado? Apenas um brainstorm aqui para a gente poder discutir um pouco.
Acontece o seguinte, ó, o títulos e documentos é repositório de tudo que você possa pensar que não tenha atribuição exclusiva a outros segmentos. Você não está falando em garantias. Se por acaso fosse garantia também que não fosse recepcionada pelo registro de imóveis, seria no títulos e documentos. Mas parece que você está comentando alguma coisa apenas a respeito de guarda de documentos, só para fins de conservação. Perfeito. Se o registro de imóveis tiver sistema de microfilme, digitalização, ele não vai ter o livro C, que é registro resumido. Ele vai ter só o B, que é a fotografia do título. Fotografia do papel. Competência, sabe? Não importa onde é que está. Quem está requerendo é do município onde está localizado, da circunscrição do registro de títulos e documentos, é ali. Ele pode juntar nota fiscal, duplicata, do mundo inteiro. Ele quer apenas que aqueles documentos fiquem arquivados e tenham uma garantia de que amanhã ou depois não vai desaparecer, não vai subir por alguma razão e não vai ser deteriorado por algum caminho. Então, títulos e documentos recebe só aquilo que não é de atribuição de outros segmentos e parece que a situação que você está colocando é esta. Eu acho que está respondido, né? Mas é uma boa questão para a gente refletir. Eu tenho TD também, eu estou pensando aqui. Você já falou, eu estou pensando. Ótimo. Outra pergunta. Quer falar? Vai lá, já. Queria fazer uma observação que na Lei 6.015 nós temos o rol ali do livro 3. E ali também tem dispositivo expresso para simples conservação. Não sei se teria alguma coisa a ver, se envolvesse algum financiamento, tipo warrant, desses armazéns, né? Se talvez existia um interesse em segregar por imóveis para fins de conservação. Pode ser uma saída também. Desde que o título principal tem algum... aqui é uma hipótese do artigo 178, inciso 7, que é a possibilidade de haver o registro verbo advérbio, o registro integral, daquele título apresentado no registro de imóveis, desde que tenha havido algum tipo de fato inscritível no livro 2, ou 3, até mesmo 3. Então, nesse sentido, se for um título que é apresentado para algum fato inscritível de competência do registro de imóveis, poderia haver a solicitação de maneira facultativa do registro integral daquele título formal apresentado. Aproveitando o gancho, por se tratar de uma operação internacional, eu vejo ser possível em qualquer TD do Brasil. Sim. Vocês concordam? Os senhores, doutores, concordam dessa forma? Vai lá, André. Não, eu só queria fazer uma pergunta, né? Porque como não tem o registro de documentos, e aí o Sérgio, o Julián, que tem o registro... Nesse caso, complementando, Pedro, que você disse, seria possível, nos termos lá do 178, porque ele fala no arquivamento do título, né, no registro de imóveis integral, desde que tenha registro no livro 2 e no livro 3. Mas e se fosse um documento que complementa aquele título? Você entende que ele teria ingresso também? Ou teria que fazer um registro parcial, só o título no registro de imóveis e no TD o restante, os documentos que complementam esse título? Eu acho que tem uma conexão, né, do título originário. Poderia registrar. E aí ficaria tudo no RI? Se tiver repercussão sobre a propriedade, sim. Eu acho que poderia sair pelo 1787. Desde que eles integram a unidade documental. Desde que eles integram a unidade documental. Mas eu gostei, a gente não me lembro algum registrador realizar esse tipo de registro. Alguém tem um TD ou RI nessas zonas e tenha feito esse tipo de registro? Eu gostei dessa hipótese. Eu já fiz São Pedro da Aldeia aqui no Rio de Janeiro e, na verdade, esse é um grande campo de trabalho do RTD. Perdão, boa tarde. Tentando assim ser bem objetivo para tentarmos retornar para a RI, né? Mas eu sou de São Pedro da Aldeia, aqui Rio de Janeiro, e fui presidente do IRTDPJ Rio de Janeiro, né? Gestões passadas do interior, e esse campo de trabalho do RTD, que fala é o cartório do futuro, tal, envolve muito isso. Tem uma demanda reprimida e muito problemática, porque essa questão emolumental é estadual, né? Na verdade, da guarda de todo o acervo das prefeituras,
de digitalizar. Então, assim, esse é o serviço que aqui no estado de Rio de Janeiro é até classificado como registro de microfilme. Tá? Você pode microfilmar. Com aquele grande benefício que tem no RTD, na Lei de Registro Público da RTD, de que o documento registrado ali vale como se fosse o original. Então, tem um plus aí. Então, tem esse trabalho aí, o RTD também Brasil, com o Rainei, o pessoal está fazendo um trabalho, inclusive, para criar plataformas para poder fazer isso em escala. Digitalizar está sendo feito nesse momento. É bem recente, bem legal, bem interessante para fazer essa guarda toda de órgãos públicos, empresas, e a gente vai ter que tratar isso de forma bem rápida, ágil, para entrar nessa grande inovação digital que bate a nossa porta. Então, eu já fiz isso lá e é possível fazer. Tive que quebrar a cabeça para encontrar na tabela de emolumentos algo que fosse razoável para eles pagarem, porque estava ficando muito caro. Mas consegui. É possível sim. Tá bom, gente? Queria só complementar, né, na qualidade de vice-presidente para a região Nordeste do Instituto de Títulos e Documentos do Brasil. Independente disso, havendo um brasileiro, a gente está sujeito à territorialidade. Independente. A gente não pode abrir mão. A lei não abre nenhuma hipótese para que seja destituída a territorialidade ou do devedor ou do codevedor, tá? É previsão expressa de lei. Você quis complementar a questão do contrato internacional, né? O Jean tinha acabado de falar que... Porque ele perguntou se, como era contrato internacional, se podia estar dispensado em qualquer TD do Brasil. Não em qualquer TD do Brasil. Tem a territorialidade vinculada ao devedor ou codevedor. Porque a territorialidade do títulos e documentos ela está correlacionada às partes, não com a... Tá? Não, mas ele estava falando de notas fiscais. Sim, mas ele falou de contratos internacionais, por isso que eu acho que a crise, né, ela fez essa ponderação. Perfeito. Boa pergunta. Vamos para a próxima? Quem foi que levantou? Boa tarde, eu sou Juliana, de Fortaleza. Tá? A minha pergunta é direcionada à Ana Cristina, que a gente está com duas situações de REURB, certo? Uma, ela realizou o aprovo, tem a CRF, só que ela não tem a lista de beneficiários completa. Isso aí eu entendo viável, porque eu entendo que a REURB pode ser realizada por fases, certo? Agora, a gente tem uma outra situação, que é da Coab. Eles conseguiram o aprovo, eles têm a CRF, mas eles não têm lista de beneficiários nenhum, porque eles ainda não chegaram nessa parte. Então, ela disse que conseguiu já o aprovo junto à prefeitura, emissão de CRF, mas ela não tem lista de beneficiários. E aí ela ainda me propôs uma outra situação que eu não sei se seria viável, né, de encerrar, realmente realizar o registro, né, regularizar todos os lotes, né, que ela tem, são 900 lotes, e aí, posterior, ela encerraria a REURB nesse momento, e posterior ela traria já contratos de doação, já pela regulamentação estadual da Coab. Se teria essa possibilidade de ser viável dessa forma. Juliana, né? Isso. Juliana, ambas as possibilidades estão dentro da previsão da lei, né? O que a lei fala? Que a REURB pode ser feita em trechos ou etapas. Fazer REURB em trechos significa que você pode selecionar partes do núcleo e regularizar em momentos diferentes. Então, se você tem uma parte do núcleo que está numa área de APP ou numa área de proteção ambiental, e aquilo vai gerar necessidade de estudo técnico, necessidade de estudo de risco, você secciona aquele trecho do núcleo e regulariza o que não está sujeito a essas regras especiais. Isso é REURB em trechos. Mas você também pode fazer a REURB por etapas. E aí a gente tem que entender o que são as etapas, né? Toda REURB tem uma dimensão jurídica, uma dimensão ambiental, uma dimensão social e uma dimensão urbanística. Então, fazer a REURB em etapas significa dizer que a gente pode seccionar, né, aquela REURB de acordo com aquela dimensão. Então, quando você registra uma REURB que está pronta,
ela sempre vai ter o parcelamento do solo e a titulação dos beneficiários, correto? Ela pode ter outros desdobramentos, ela pode ter a averbação de construção, instituição de condomínio, direito de laje, mas uma titulação básica já está uma REURB completa. O que a lei autoriza, né, é que você faça primeiro uma regularização urbanística para depois fazer uma regularização jurídica. Então, a prefeitura pode, sim, mandar para você a regularização do parcelamento do solo, você vai abrir a matrícula matriz, vai registrar o parcelamento, vai abrir a matrícula dos lotes, das unidades que estão sendo regularizadas, e vai aguardar chegar a lista numa segunda fase da REURB. Tá? Da mesma forma, você pode registrar o parcelamento, abrir as matrículas para os lotes e registrar uma lista parcial que você tenha recebido. São 500 moradores, cadastraram 100, né? Te mandaram uma lista para titular 100, você vai registrar aqueles 100. E os outros 400, ela pode te mandar em momento posterior, tudo junto ou separado, pode te mandar a lista de 10 em 10, de 20 em 20, de 50 em 50. O que a gente vê são muitos colegas negociando isso com as prefeituras, porque como a nossa REURB ainda não está automatizada, e eu imagino que em Fortaleza você deva receber isso em muito volume, né? Sim, bastante. Como a REURB não está automatizada, a gente gasta muito tempo para cadastrar morador. Então, às vezes, o próprio registrador fala, não me manda tudo de uma vez. Me manda agora 100, daqui a 2 meses você me manda mais 100, entendeu? Sim. A lei permite ambas as situações. Muito obrigada. Uma pontuação também que é interessante sobre essa questão, Juliana, é o fato de que, posteriormente a essa abertura das matrículas, a finalidade será meramente titulatória. Então, nesse ponto, talvez até não haja maiores divergências, que pode ser até individualmente titulada, porque é meramente titulatória. Já houve a regularização, divisão, né, desse parcelamento, né? E você falou que o procedimento deve, muito possivelmente, ser feito por doação. Isso é uma repercussão que há também, é importante dizer, salvo havendo isenção por parte do Estado em relação à questão do imposto, há uma diferença aí na questão de se fosse feita uma legitimação fundiária, caso que é uma aquisição originária, não haveria o imposto, e se for doação e não tendo isenção, terá ainda esse custo. Então, tem que ver essa questão também. Só para complementar a resposta do Jean, na verdade, a única REURB de lote possível é a titulatória. Uma vez que o parcelamento do solo está regularizado, você pode receber a lista de ocupantes, de beneficiários, até de 1 em 1. Mas é a única possibilidade. Nas demais não existe. Por quê? Porque REURB é regularização de núcleo. E aí eu tenho que apresentar projeto de regularização fundiária, eu tenho que apresentar estudo técnico ambiental, eu tenho que apresentar áreas verdes, áreas públicas de modo geral, e não é possível fazer isso, né, registrando ou regularizando urbanisticamente apenas um lote. E com relação à doação, Jean, eu quero pontuar apenas o seguinte, se nós estivermos falando de uma REURB-S, tá, mesmo em se tratando de doação, o registrador de imóveis está proibido de exigir o pagamento, a comprovação do pagamento do ITCD. É uma vedação legal. A lei fala, ele não pode. Tá? Se nós estivermos falando de uma REURB-E, aí a lei é contraditória em relação ao decreto. Porque a lei vai falar o seguinte, é um artigo, é o parágrafo 2º que se refere ao caput do artigo 13, e vai excepcionar a fiscalização do tributo pelo registrador para o caput. Então, se você ler a lei, a interpretação que você dá é, eu não preciso conferir nenhum tipo de obrigação tributária. Mas se você for no decreto, ao invés de se referir ao caput, o decreto se refere ao parágrafo 1º, se eu não me engano é o artigo 54. Se refere ao parágrafo 1º. E o parágrafo 1º é só para REURB-S. Mas o que eu entendo, né? Eu e a Michele entendemos, já conversamos sobre isso várias vezes. A dispensa da lei não é da cobrança do imposto, não é do pagamento do imposto. Porque a lei não poderia fazer isso porque o tributo não é federal, né? Nem o ITCD, nem o ITBI. A dispensa da lei é que o registrador funcione como um fiscal da cobrança tributária. E, sob essa perspectiva, o artigo 13 determina que, na REURB-S, você está proibido
de fiscalizar e que na REURB você está desobrigado de fiscalizar. Então, eu não fiscalizo em nenhuma das duas. Oi. A liquidante da Coab, que é essa situação, né, que ela traria as doações posterior, uma das indagações dela é se a gente poderia finalizar a gratuidade naquele momento que ela regularizasse os lotes. Como vão ser parcialmente as escrituras de doações realizadas, eles trariam e entrariam até em pagamento de emolumento 75%, que é o que a Coab autoriza. Então, a gente ficou um pouco receoso pela recepção desses emolumentos. Eu fiquei um pouco receosa de aceitar dessa forma e chegar lá e a gente está cobrando emolumentos de uma regularização fundiária. Esse detalhe que você me deu é um detalhe importante. Porque o que a lei fala para conjuntos habitacionais? E Coab é conjunto habitacional, seja prédio, seja casa geminada, seja casa isolada, é conjunto habitacional. Ela fala o seguinte, que havendo obrigações pendentes pelo adquirente, o município ou a REURB vai titular o titular do crédito, no caso, a própria Coab, correto? Isso. Então, se o imóvel, se a gleba atingida já estiver em nome da Coab, quando você registrar o parcelamento do solo e abrir as matrículas das unidades, elas vão sair em nome da Coab, correto? Isso. Já existe matrícula em nome da Coab, inclusive. Isso. Nessa hipótese, né, você não tem a titulação da Coab e os imóveis vão ficar em nome da Coab, a menos em relação àqueles em que o beneficiário já terminou de pagar. Em relação a esses, o município já pode titular diretamente por lei de estimação fundiária, como disse aqui o Jean. Ok? É o que a gente recomenda que o município faça, inclusive. Agora, se o município opta por não titular, né, naquele momento, os beneficiários finais, seja por haver pendências, seja por outra razão, e ele vai fazer esse momento posterior, é possível que não se faça dentro da REURB. Porque você já regulou. Qual era o impedimento? Vamos raciocinar. Qual era o impedimento para aquele sujeito ter o título do seu imóvel? O impedimento era que o parcelamento estava irregular. Se o parcelamento não está mais irregular, você não tem mais nenhum impedimento para titular. Então, se você regularizou o parcelamento, abriu a matrícula das unidades, e aquilo ali, a Coab só vai transferir quando o sujeito terminar de pagar, aí não é mais REURB. Aí você pode cobrar os emolumentos normalmente. Ótimo, entendeu? Obrigada. Olha, a regularização fundiária, ela se completa até o tempo que a própria lei determinou, lá para trás. Ela, dali para frente, sabe, é outra história, não existe mais regularização fundiária. Ela veio para consertar algumas coisas que estavam perdidas no mundo jurídico aí, até um determinado tempo que a própria lei do artigo 1º comenta, né? Se nós tivermos o empreendedor imobiliário lá como proprietário, a prefeitura deu a titularidade para determinadas pessoas com relação a 8 lotes e tem 15, 7 não, e depois é apresentado para você alguma coisa dizendo que houve uma transação posteriormente a esta data, que foi a última da regularização fundiária, eu entendo que entra no sistema registral fora da regularização fundiária. Não mais, não adianta a prefeitura vir depois e completar a certificação, a CRF dela, e falar, olha, o lote 9, que antes eu não dei como titular, ele tenho agora, ele foi em decorrente do quê? De uma compra e venda feita pelo empreendedor depois do momento que deu-se por finalizada uma regularização fundiária. Se foi antes, não tem problema, eu completo e dou 100% da regularização fundiária concluída e sem o pagamento de nada, quando é S, né? Mas se foi depois, não, eu exigiria tudo, inclusive o ITBI. Perfeito, é isso mesmo. A CRF complementar, ela só é complementar em função do cadastro, não em função de transações posteriores, tá? Sobre REURB, uma questão que eu acho interessante é que dentro do portal do SAEC, questão operacional, existe um módulo de estatística. E eu vejo vários colegas fazendo várias REURBs sem informar. E é importante essa estatística para o registro de imóveis, para a gente saber a quantidade de REURB que tem sido feita pelo país. Enquanto ainda nós não tivemos um sistema de processo administrativo eletrônico, fala-se no PJE administrativo, por registro de imóveis, é importante a gente informar de forma operacional a quantidade de REURB que está sendo feita em cada município. Só para complementar,
Lá em Minas, a gente tem previsão no provimento para informar a regularização fundiária. Então, desde 2017 que a gente informa. São Paulo, me parece que tem também, que eu sei que São Paulo tem um sistema, né, Buzo, de informação, né? Também é obrigatório. Tem. E aí eu acho que uma coisa que pode ser prejudicial é alguns informarem e outros não informarem. Eu acho que é pior do que não ter nada. Porque aí você gera um dado falso. Então, a minha sugestão é que se coloque isso, pelo menos, em provimento estadual. Com relação ao CDHU, com relação à Coab, São Paulo tem uma decisão não permitindo a regularização fundiária quando a gente tem um conjunto habitacional desse, devido às particularidades que envolvem o empreendimento deste. Mas eu acho que cada um... No Rio tem? Não. Então, eu acho que cada estado ou cada registrador de imóveis deveria procurar ver o que está acontecendo no estado dele aí. Boa tarde. Com relação à regularização fundiária, é importante ressaltar o programa Solo Seguro, que foi implementado pela Corregedoria Nacional de Justiça e algumas corregedorias estaduais adotam, que é o seguinte, que é praticamente o que o colega Geraldo falou, que é um mapeamento das regularizações fundiárias realizadas naquele determinado estado. Eu sou titular no Mato Grosso e a nossa corregedoria local prevê a informação de quantas regularizações fundiárias estão sendo realizadas naquele município. Se o registrador de imóveis está participando de reuniões periódicas e principalmente da comissão de regularização fundiária, que é presidida pelo juiz local. Então, há sim, complementando a resposta do colega, há sim um programa de acompanhamento. Que bom. Eu tenho a sorte que minha cidade é planejada, né? A cidade que eu atuo. Então não tem muitos problemas de irregularidade fundiária. Mato Grosso, inclusive, foi o estado que apresentou mais títulos esse ano. Acho que foi 8.000 títulos, né? Vamos lá, pessoal. Podemos seguir? Podemos seguir? Vamos lá. Boa tarde. Eu sou Ricardo, titular de Porciúncula aqui no estado do Rio. E eu estou querendo ouvir a opinião de vocês numa REURB que já está sendo feita lá. E lá tem uma situação particular, porque é um bairro lá que levou até o nome de invasão por causa disso. Foi feito um loteamento por uma empresa particular, isso há mais de 30 anos. E essa empresa faliu, sumiu, acabou. Foram feitos financiamentos, na época, pela Caixa Econômica, para os mutuários comprarem os lotes. Mas tudo ali morreu. Ninguém pagou a dívida, ninguém ocupou as casas e foram invadidas por terceiros. Agora, de uns 2, 3 anos para cá, eu já estava na titularidade, a Prefeitura promoveu um REURB e está sendo ocupado, está sendo titulado, mas de alguns meses para cá, a Caixa Econômica pegou aquela dívida de 30 anos atrás e está querendo certidões dos imóveis, está querendo judicializar essa questão. O que eu queria perguntar a vocês é se eu posso ficar tranquilo, porque já fez, não foi o poder público que fez, eu estou seguindo a REURB e fazendo o procedimento independente daquele financiamento da Caixa. Eu sabia da existência do financiamento, mas ninguém pagou, morreu aquilo, e agora estão revivendo a situação. Eu estou um pouco intranquilo, porque toda hora vem uma carta da Caixa querendo saber cadê o terreno tal. A área está ocupada, certo? Está ocupada, totalmente com ocupada. Casas morando, pessoal. Um monte de gente morando que não tem nenhuma relação com a Caixa, né? Com o tempo de uso capião, de tudo, eles têm tempo. Ana, eu acho que vale a pena pegar o gancho da pergunta dele. São vários colegas que têm essa questão. A gente teve uma discussão no Mato Grosso sobre isso, e aí existem interpretações sobre a amplitude da lei, inclusive, se envolve esse tipo de situação ou não. Qual seria o caso? Parcelamentos jurídicos implementados com alguma falha na ocupação material deles. A gente chama de ocupação contra projeto. Ocupação contra projeto. Alguns colegas têm entendido que não caberia regularização fundiária, e sim os instrumentos jurídicos devidos, adjudicação compulsória, registro dos contratos,
porque o parcelamento foi feito da forma devida e outros colegas, eu entendo que sim, entende que como tivemos uma ocupação fática diferente do mundo jurídico, caberia sim uma regularização. Seria bom vocês responderem, porque isso acontece muito, muito ao longo do Brasil e deixa todo mundo inseguro. Eu estou sem saber. O que a lei fala? Quando ela dá o conceito de núcleo urbano informal, né, ele fala que é todo aquele clandestino, irregular, ou no qual não tenha sido possível promover a titulação de seus ocupantes. É o que eu e a Michelle chamamos de reúbe titulatório, né? Quer dizer, você tem algum impedimento fático ou jurídico, né, que não permite que você consiga fazer a titulação em bloco. Se o sujeito quiser ter o título do seu imóvel, ele tem que entrar com uma ação de uso capião. E se eu estiver falando, por exemplo, de uma área pública, nem isso ele consegue. Então, é estar condenado a uma irregularidade eterna, né? Então, por que a lei fez isso? Porque ela percebeu, a partir da aplicação da 11977, que havia situações que a 11977 não conseguia resolver. E essa questão da titulação de parcelamentos regulares, do ponto de vista urbanístico, mas que tinham algum impedimento para haver a transmissão derivada da propriedade, não encontravam solução na 11977. Daí se criou na 13465, ou se ampliou esse conceito de núcleo urbano informal, para inserir aqueles núcleos em que não foi possível fazer a titulação do morador. Dito isso, a primeira pergunta que eu te fiz é: está ocupado? Tá. Então, se está ocupado, beleza. Está ocupado de acordo com o que foi projetado? Ou seja, não houve mudança na configuração dos lotes, né? Se não houve mudança na configuração dos lotes, você tem uma reúbe meramente titulatória. O lote que está lá arquivado com você é igual ao lote que está ocupado hoje pelo beneficiário. Parcelamento. Se não houver essa coincidência entre parcelamento, né, e ocupação efetiva, você tem que fazer uma reúbe completa, que é o que nós chamamos de reúbe complexa. Você vai ter que regularizar o parcelamento do solo para que a situação jurídica no cartório esteja conforme a ocupação efetiva existente. Se nós estivermos falando de uma ocupação conforme projeto, você tem uma reúbe titulatória e a Caixa Econômica ela tem que ter sido notificada no processo se havia notícia na matrícula da existência desse crédito. Então, vocês lembram que são notificados todos os titulares de direitos reais inscritos na matrícula? Se estava inscrito na matrícula, a Caixa tem que ter sido notificada. Você não tem que conferir a notificação, mas você pode, deve, pedir para a Caixa confirmar se notificou ou não aquele titular de direito real, a Caixa, né, que tinha o direito inscrito na matrícula. Quem tinha que ser notificado seria a prefeitura que fez o procedimento ou eu? Não, quem tem que notificar é a prefeitura. E aí, no processo de notificação, vamos supor que você tem lá, essa matrícula estava em nome de Alexandre, né? E Alexandre hipotecou para a Caixa. Você tem 2 titulares de direitos reais aí. Você tem o Alexandre e você tem a Caixa. Os 2 têm que ser notificados no processo, e mais os confrontantes. Ele não tem que mandar para você a comprovação da notificação, mas a prefeitura tem que te avisar: ó, eu notifiquei a Alexandre, Caixa e o confrontante ABC, dararara. Se isso foi feito, você não tem nenhum risco, tá? Você está cumprindo a lei conforme foi determinado, ok? Agora, a Caixa também é o seguinte: o direito não socorre a quem dorme, né? O negócio está lá, ocupado há 30 anos, debaixo da barba de todo mundo. Agora vem o credor falar: ah, veja bem, eu quero esse imóvel, que todo mundo já sabe que não está mais na posse do titular do direito real. Eu acho que é uma luta bastante inglória para a Caixa receber esse crédito, né? Então, eu me preocuparia só com o seguinte fato: a Caixa foi notificada apenas na hipótese de ela ser titular de algum direito real inscrito na matrícula. Essa questão eu concordo com a Ana, totalmente, né? Se a Caixa foi notificada. E eu queria trazer uma questão que pode vir a ser a defesa da Caixa, que em um município que a gente atua, que tem a Caixa utilizando-se da jurisprudência do STJ, defendendo a ideia de que seria um bem público e, por isso, não pode uso capião, porque o STJ estendeu aos bens, por exemplo, então, SFH, que teria dinheiro público envolvido, como se fosse um bem público, né? E tem considerado assim.
Mas no caso da REURB isso não seria um óbice, porque a usucapião sim, não pode sobre bem público, mas na REURB, por exemplo, a legitimação fundiária pode tanto sobre bem público como bem privado, então não seria um problema. Mas pode ser que chegue para você isso, então quanto a isso você precisa tomar esse cuidado só quanto à questão da notificação mesmo. Ô Jean, deixa eu aproveitar o Jean aqui, eu quero jogar uma bomba, posso? Posso? Vocês me permitem? Sobre o usucapião de bem público, tá? O Arimateia que é o expert nesse assunto, né? Mas a gente tem visto cada vez mais uma espécie de relativização, né, da usucapião do bem público. E aí eu vou trazer um caso real para vocês, assim, que é uma família de São Paulo que entrou com a usucapião de uma imagem de Aleijadinho, lá de Mariana, a imagem. E aí o doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, que era o promotor da época, alegou que esse bem não era usucapível por ser público, porque a igreja e o Estado eram uma coisa única lá no período colonial. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o relator foi o desembargador Caetano Levi, que é de Mariana, inclusive, um fofo queridíssimo, acatou a orientação do Ministério Público. Então, agora eu quero perguntar para vocês aqui, obviamente, para quem mais queira responder, como é que tem sido tratada essa tese da usucapião do bem público ou lido, visto, né, como público nesse tipo de argumentação, como o Jean falou agora e como esse colega, esse promotor argumentou lá em Minas? Eu não sei se você quer falar primeiro sobre... Pronto, eu queria só fazer um comentário antes, eu acho que porque foi muito importante a pergunta do colega, e nós temos dois aspectos que precisam ser abordados, um do ponto de vista procedimental e outro material. Quanto ao aspecto procedimental, é importante ressaltar que compete ao registrador de imóveis verificar se o município atesta ter realizado todas as notificações. E neste ponto pode haver algum tipo de variação nas normativas estaduais quanto ao grau de extensão que deve ser aferido pelo registrador. Explico. Algumas normativas deixam bem claro que, nas situações em que o município ateste de maneira genérica, ainda que não os mencione, quem seriam aqueles titulares de direitos reais, aqueles destinatários da notificação, ou seja, a simples certificação de que os requisitos para a realização da notificação, que as notificações aconteceram na forma da lei, isso bastaria para a competência do registrador. Agora, em alguns estados não há regulamentação e alguns municípios têm o costume de listar todos os titulares de direitos reais, todos aqueles destinatários que seriam notificados. Nessas situações em que a CRF está a listar e não tem uma certificação genérica, inclusive não recomendo, acho que a Ana também concorda comigo, que é interessante que o município não traga esse detalhamento, pelo contrário, traga essa certificação genérica. Nessa situação específica em que há um detalhamento sem a certificação genérica, meu ponto de vista, a minha opinião, meu posicionamento é de que o registrador tem sim que verificar se não faltou nenhum destinatário que precise ser notificado e provocar a notificação destes destinatários. Isso sob o ponto de vista procedimental. Mas uma vez que isso tenha acontecido, é importante ressaltarmos também que há uma presunção do registro. Tínhamos a legitimidade do ato administrativo que foi apresentado, a CRF, e após o registro acontecer, há a presunção do registro, há a legitimação registral, o registro, enquanto não cancelado, ele é válido. Então, acho importante a gente fazer essa pontuação. Perfeito. Voltando aqui à pergunta da Ana, eu tenho um caso interessante que até eu comentei com o Milton de Rondônia, porque ele tinha vários casos parecidos, porque na minha circunscrição tem um dos municípios que surge de reforma agrária. Então, quase tudo era do INCRA, e o INCRA dava aqueles títulos com condições resolutivas, né? E acho que em Rondônia acontece muito, não sei se em Mato Grosso também, né? Enfim, e aí o que acontece? É normal que há um período aí, às vezes 5, 10 anos, teve tempo que foi até 15 anos para essa condição resolutiva poder ser baixada após o pagamento. Só que antes disso, acontecia aquela venda, né? Transferia informalmente ali, fazia um contrato e transferia a posse, e a pessoa às vezes estava lá já há 30 anos, só que sequer havia transferido o título original do INCRA para o proprietário, aquela pessoa que teria adquirido. E eu
Eu fui por uma tese aqui, uma situação que até não sei se alguém decidiu de forma parecida já em alguma situação, numa usucapião que chegou para mim, Ana, que foi o seguinte: o imóvel ainda estava registrado no nome do INCRA, era um lote rural, havia prova de quase 30 anos ali da posse. E aí eu disse assim, ó, você tem o contrato da pessoa, que a pessoa já não estava mais, mas já havia transferido, não tinha mais como ela ir lá, mas ele tinha o título. Então ele registrou o título no nome daquela pessoa e ingressou com o usucapião. Só que tem uma questão, né? Não existe o usucapião, ao menos quanto à propriedade, aí a gente sabe sobre bem público, mas sobre bem privado existe. A questão é, a partir de que momento eu começo a contar essa posse? O STJ tem uma súmula, que vocês sabem, que é a questão de... Oi? 340, né? Que é a súmula que vai tratar ali que não há posse em relação a bem público. Por outro lado, entre particulares se considera, inclusive, a existência de uma posse até para a finalidade de poder haver a defesa da posse. E a tese que eu aceitei e na decisão foi de que, em que pese a condição de ser imóvel público deixou de existir. E a posse entre os particulares, ela já existia, até porque o STJ tem o entendimento para a finalidade dentro da sua jurisprudência. Então, utilizando essas duas perspectivas, né, que o bem deixou de ser público para um bem particular e que já tinha comprovado a posse. Em relação à situação do particular, eu deferia o usucapião. É uma situação até que certamente gera divergência, mas meu entendimento foi exatamente nesse sentido para viabilizar a regularização. Agora, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e a gente volta na pergunta do colega, são as situações em que essas onerações dizem respeito ao próprio legitimado. Porque nessa circunstância, a Lei 13.465, ela excepciona aquele caráter originário da legitimação fundiária, de modo que não vai haver uma extinção de eventuais direitos reais que digam respeito ao próprio legitimado. Isso ocorre na usucapião extrajudicial também, né? Vale frisar que o provimento 65 fala isso. E nesse caso, tinha a condição resolutiva, ela se manteve exatamente porque ela continuava. Perfeito. Não, mas eu me refiro ao caso da Caixa. Sim. Mas veja que, mesmo sendo uma aquisição originária, né, que há essa possibilidade. Olha, o registrador de imóveis recebeu, né, uma delegação e ele tem um poder discricionário muito grande dentro das suas atribuições. Isso nós temos que aproveitar. De acordo com o entendimento dele, se entende que dá para fazer, com relação a bem público na usucapião, não basta, né, ele estar em nome do poder público para nós considerarmos bem público. Nós temos que ver a finalidade dele. Se nós entendermos que aquele imóvel está em nome do poder público, mas ele não tem uma finalidade pública, cabe a cada um dos registradores de imóveis ver como conduzir. Se ele tiver o entendimento de que não tem problema que o imóvel está em nome da União, mas eu estou vendo que é uma casa de morada, não é como se fosse prefeitura, uma via pública decorrente de um loteamento, que o artigo 22 já passa para ela, de forma duvidosa, nós não sabemos se aquela casa ela tem finalidade pública ou não. E depois outra, a União vai ser notificada a respeito daquela usucapião. Ela que se manifeste dizendo que é bem público e que ela não concorda e apresenta impugnação, e depois o cartório vai acabar com este argumento, com certeza, encaminhando para o juiz para analisar se deve continuar o usucapião com a gente ou não. Eu fui corajoso, mas o Sérgio foi mais inovador ainda. O Sérgio está... Eu queria só falar da nossa experiência lá do Recife, mas queria até pedir para a Luísa, ainda bem que ela não está aqui, para quebrar um pouquinho do protocolo aqui, e já que eu vou falar de Recife, e parabenizar não somente os meus colegas do Recife, mas parabenizar todos os advogados, né? Tem um advogado que ele está presente em todos os nossos eventos. Natal ele ficou todos os dias, e aqui no evento também aqui do Rio de Janeiro está todos os dias aqui, é o primeiro da fila, o primeiro a chegar, o último a sair. Uma salva de palmas então para todos os advogados, em especial meu amigo Felipe, lá de Pernambuco.
E Dr. Felipe é um advogado do direito imobiliário lá de Recife, e lá nós temos uma particularidade que é justamente os terrenos de marinha, que deve abranger muito aqui no Rio de Janeiro também. E lá nós temos a previsão no Código de Normas da possibilidade não só da uso capião do aforamento, mas como da uso capião da ocupação, né, do direito de ocupação, e a gente já tem deferido o uso capião da ocupação, desde ficando expresso que aquilo é o direito de ocupação que está sendo uso capido, e a SPU se manifesta e diz que está tudo bem, está tudo tranquilo, recolher os tributos, está tudo certo. Então, de vez em quando a gente vê alguns colegas falando, não, onde já se viu uso capião de ocupação, isso é um absurdo, não pode, e é algo que o Sérgio está dizendo, né, Sérgio? Se a própria União, muitas vezes o registrador não está concordando com isso, mas a União fala, não, esse imóvel pode ser uso capido, sim, esse direito de ocupação, ou direito de aforamento, né? Agora, uma particularidade que me chamou a atenção na pergunta do colega é a posição do registrador. Porque, ao que parece, a Caixa Econômica vem provocando o registrador, não sei se é por meio de uma carta, não sei se está no período de qualificação ainda do título. Cabe ao registrador fazer o quê? Encaminhar esse expediente ao município, que deu início, instaurou o procedimento, que se ele observou o devido processo legal, administrativo e tudo mais, nos limites da qualificação registral. Se já foi registrado, recebe esse expediente da ciência e arquiva, qual que seria o limite da responsabilidade disso, né? Eu não sei porque isso não está regulamentado, essa comunicação que a Caixa Econômica está fazendo ao registrador. Então ficou meio vago essa questão, né? Existe uma impugnação formal, algo do tipo, da Caixa? Então eles estão pedindo certidão para eventualmente tomar uma providência judicial. Entendi. Semana chega a 50. Só registral. Toda semana a gente pede 40, 50, porque são muitos lotes. Eu estou fazendo isso por enquanto. Eles não me oficiaram, não fizeram nada sobre isso. Estou informando, não existe mais essa matrícula foi absorvida pela REURB. Está sendo minha informação. A REURB está cumprida. Estão registrados, já está ocupado. Está ocupado. Foram abertas as matrículas, está andando. Essa situação é porque a Caixa Econômica financiado no contrato de governança, no sentido de propriedade. Foi um financiamento formal, sem a existência de matrícula. Bom, houve a abertura de um parcelamento, eles transferiram para, eu acredito, né, para as pessoas que fizeram o financiamento e eles venderam. Então está no nome do... E a Caixa só pediu certidão. Posteriormente, emite as certidões devidas e toca o barco. Como era quando ela financiou, lá em 1980. Não tem problema. Não tem problema. Acho que tem que expedir, certo? Essa matrícula não existe mais. Ela não existe mais, mas o encerramento dela é público também, os dados dela. Perfeito. Ó, a gente precisa separar. O fato da matrícula ter sido encerrada não restringe a sua publicidade. Então, nos termos do artigo 19, qualquer interessado pode solicitar a certidão de qualquer matrícula, ativa ou não. A única justificativa legal para que a certidão de alguma matrícula possa ser impedida é alguma ordem judicial expressa nesse sentido, que restringe a publicidade daquela ou daquelas matrículas. O fato de ter havido cancelamento ou encerramento da matrícula não restringe a sua publicidade. Agora, aproveitando que foi esclarecido que a titulação foi via legitimação fundiária, o que é necessário deixar claro é, se eventual beneficiário que foi objeto de que foi destinatário da legitimação fundiária possuía algum direito real
em favor daquele credor que ele era o devedor, a legitimação fundiária não teria o caráter de liberar daquele direito real que dizia respeito ao próprio legitimado, de modo que cabe ao registrador transportar aquele ônus que exista, ainda que se trate de uma legitimação fundiária. Por quê? Porque a Lei 13.465 excepciona essa circunstância dos direitos reais que dizem respeito ao próprio legitimado. Sim, eu não tenho esse caso, mas você recomenda, então, que eu tenho que emitir a certidão com a informação que foi encerrada devido ao procedimento de legitimação fundiária. Perfeito. Vou fazer isso. Foi pedida a certidão da matrícula será expedida. Com, obviamente, constará dessa matrícula a verbação de seu encerramento e a remissão às matrículas eventualmente abertas. Pode falar. Me permita aqui mais uma colocação. Primeiramente, que a certidão ela é solicitada a qualquer momento e a certidão se reduz à certificação dos fatos em cadeia ou só daquela matrícula. Mas aqui me parece, eu acho que essa grande cautela, ontem alguém falava da REURB. REURB, primeiramente, que para se pensar fazer todo um inventário, todo um checklist do que se pode ser feito. Me parece que em algum momento alguém errou ao encerrar aquela matrícula, encerrar para poder abrir um outro procedimento. E aí que pode ser o grande perigo, né? Porque encerra para fazer uma REURB de ato que anteriormente estava financiado pelo sistema imobiliário. A outra colocação que parece que falou aí também da questão do próprio procedimento da uso campeão, eu costumo também fazer o seguinte: se eu chegar a algum procedimento e que eu achar que não dá para perquirir concluir o uso campeão, eu acabo dando um indeferimento naquele procedimento. Eu não posso até encaminhar para o juiz, mas já vai encaminhado como um indeferimento. E, pessoal, só complementando a minha fala anterior aqui, que eu pedi uma salva de palmas para os advogados, mas eu queria então pedir uma salva de palmas também, eu estou vendo vários amigos aqui, que é para abranger todas as pessoas que não são registradores. Né? Eu estou vendo que nós tivemos a companhia de várias pessoas do Poder Judiciário, né? Juízes, servidores da Corregedoria de Justiça de vários estados. Então, assim, uma salva de palmas para todas as pessoas que com certeza agregam o nosso evento. Agora, um ponto importante que deve ser pontuado é que o encerramento em si não é um erro. O encerramento é correto. Inclusive é a regra. A única situação em que não vai haver o encerramento é quando a matrícula, que vai ser objeto de regularização fundiária, já tem a especialidade objetiva e corresponde totalmente àquele núcleo urbano informal consolidado que será regularizado. Agora, o que pode acontecer como um desdobramento, uma repercussão da regularização fundiária, nos casos especificamente da legitimação fundiária, que é o recorte que estamos fazendo neste momento, é o eventual transporte de um direito real que exista pelo fato do beneficiário ser um devedor, por exemplo. Então, vamos imaginar que havia uma hipoteca registrada, e haver, ou uma servidão, que o seja, e haja a necessidade de haver um transporte daquele direito real que existia, porque o beneficiário era uma das partes daquele direito real. Então é necessário ter um pouco de cuidado com isso. Mas o encerramento vai acontecer. O que pode acontecer, como uma exceção ao que consta do regime, é a necessidade de haver um transporte. Vamos lá. Corajoso você, hein, Jean? Eu fiquei pensando lá, corajoso, hein? Mais uma pergunta, gente? Boa tarde. Boa tarde a todos que restaram aqui, os heróis da resistência. Boa. Então, olha só. Infelizmente, nós perdemos a Camila, que não tinha chegado ainda na hora da discussão a respeito do RTD, né, que ela poderia ter contribuído bastante. Mas uma maioria de vocês sabe, eu não sou oficial, eu sou advogado. Apesar de que com quase 20 anos de encontro do IRIB.
E vou mudar um pouquinho o foco da questão para uma questão curiosa, fática, que eu tenho, que diz respeito à desapropriação. Nós tínhamos uma série de problemas, principalmente de caráter administrativo, com relação aos imóveis que ficavam sujeitos à emissão de posse, porém vinculados a processos de desapropriação que, via de regra, não se encerram, né? Se perpetuam no judiciário, sobretudo porque uma boa parte deles é de competência da Justiça Federal, que tende a ser muito lenta. Num caso bastante específico, eu tenho uma discussão que ainda vai demorar bastante tempo e que há discussões dentro do processo de expropriação que não estão restritas especificamente à questão do quanto indenizatório, mas também com relação às poligonais das áreas que afetam os imóveis e, por consequência, também às áreas que estão atingidas. Há, inclusive, durante o transcurso do processo judicial muito longo, a obra foi executada, a área, evidentemente, houve a emissão de posse, mas negociamos soluções para algumas das situações físicas, que é uma ferrovia que afeta um imóvel rural. Muito bem. Agora, neste momento, eu promovendo um registro de uma sucessão, e serão algumas sucessões que devem acessar registro, eu tenho uma nota devolutiva me comunicando de uma informação que eu não tinha até bem pouco tempo, de que houve o pedido de registro da emissão provisória da posse. De novo, provisória. Não há sentença definitiva no processo. E não há só discussão com relação a valor. Há uma discussão também com relação às poligonais e às áreas afetadas. Qual é o meu problema? Suponhamos que eu atenda à nota de exigências e promova uma retificação para apurar remanescentes das 5 matrículas do imóvel rural. Com isso, eu devo depois modificar o título, eu vou ter que retificar também o formal de partilha, e vou ter uma situação jurídica diferente com relação ao descritivo do que seja o bem imóvel que eu estou fazendo passar por partilha e acessando o registro através do formal de partilha registrado. Pode sobrevir, dentro de uns 3 ou 4 anos, uma decisão que vai dizer, não, de fato, nós não temos mais aquela descrição proposta inicialmente e com base na qual houve a emissão de posse. As poligonais são outras, a realidade é outra, e determino que o imóvel, então, que vai ser criado como decorrência da desapropriação é isto aqui, outra coisa que não aquilo que foi emitido na posse. O que eu faço no momento em que isso eventualmente acontecer, se eu atender o oficial agora? Perfeito. Qual o seu nome mesmo, doutor? Desculpa. Maurício. Doutor Maurício. Posso responder, gente? Posso, né? Tem uma discussão jurídica, doutor Maurício, sobre a natureza dessa emissão provisória da posse. Alguns autores entendem que a nomenclatura dada pelo legislador ela não foi adequada. Por que ela não teria sido adequada? Porque a partir do momento em que o Estado deposita o valor preliminar em juízo, pedindo a urgência, né, da posse, nós já teríamos uma transferência do domínio público. E, posteriormente, esse registro levado no registro de imóveis seria meramente declaratório. Então, é uma emissão provisória de posse, mas, na verdade, seria definitiva, porque esse registro seria só declaratório. Por outro compasso, alguns autores entendiam que a desapropriação só com trânsito em julgado dela transferiria a propriedade. Tivemos uma recente opção do legislador, Lei 14.260. O legislador, me parece, colocou um fim nessa discussão, falando que a emissão provisória de posse, inclusive, enseja a necessidade de abertura de matrícula. Artigo 176-A da 6.015. E, mesmo que exista divergências entre o título originário, a descrição do imóvel, isso não obstará a abertura da matrícula. Então, me parece acertada a conduta do registrador ao afirmar que existe qualificação registral de emissão de posse. Até porque essa qualificação registral ela vai ter prioridade em relação à sucessão
dada do processo dos direitos que você tenha mencionado. O que eu acho que você vai ter que discutir? Essa questão no campo indenizatório, no juízo devido. No juízo devido. Sim. Você vai modificar a poligonal que existe no processo de desapropriação. Ele vai ter que discutir a poligonal, porque a poligonal registrada... É esse. Se nós estivéssemos tratando só de um imóvel, que ele integralmente, 100% do imóvel, estivesse sob efeitos do processo de expropriação, e eu até entendo pessoalmente que, de fato, o decreto de expropriação é terminativo, na maioria das vezes. Muito raramente isso volta atrás. O meu problema é, eu tenho 5.000 hectares com 320 hectares afetados. Já entendi. Com descrições que eu tenho certeza que vão ser alteradas, porque nós, inclusive, compusemos alterações na planta da ferrovia dentro da fazenda. Então eu sei que o que foi emitido oficialmente não vai corresponder ao final do processo. Aí se alterar tudo para poder registrar hoje, daqui, sei lá, 3, 4 anos, vai haver uma sentença dizendo, olha, aquela emissão não corresponde ao que eu estou determinando agora. Eu acho que vou passar para o Pedro. Se foi isso que eu entendi, o processo de desapropriação originário, tecnicamente, ele teve um objeto mais amplo, concorda? Envolvendo outros titulares de direitos e outras matrículas. A matrícula é maior que a área desapropriada. A matrícula é maior que a área desapropriada, é isso. Mas houve a especialização dessa área onde vai ser desapropriada? Há um memorial dessa área onde vai ser desapropriada? Nós estamos falando da ferrovia Norte-Sul. Eu tenho a ferrovia Norte-Sul cruzando a propriedade com 18 quilômetros, beirando um rio. Houve emissão provisória da posse para início de obras. As obras estão acabadas, já trocou os trilhos lá, porque os trilhos originais não prestavam para nada, tal. Começou a passar o trem. Agora deve começar a operar a linha no trecho. Qual é o problema? Não só havia já originariamente algumas discussões a respeito da qualidade do descritivo que a empresa usou, e é bom lembrar que nós quase, estou dizendo isso no sentido amplo da discussão agora, tá? Hoje em dia, muito raramente se fala em poder público expropriando. Em geral, é uma empresa privada que, por autorização e interferência do poder público, exerce o direito. Então, não se trata de um ente público desapropriando, né? Mas, de qualquer forma, qual é o grande problema? No momento da execução da emissão de posse, nós tomamos conhecimento de quais eram as áreas afetadas e conseguimos, com a engenharia, discutir acessos ao rio, que ficaria do outro lado do trilho do trem, e a áreas remanescentes que seriam imprestáveis para nós. Então, nós conseguimos acertar algumas soluções que ampliaram ou reduziram algumas dessas áreas que ficaram para lá dos trilhos e que seriam remanescentes inaproveitáveis, assim como conseguimos resgatar alguns remanescentes através de acessos que foram negociados. Então, eu sei que o resultado do processo lá na frente não vai corresponder àquilo que foi a planta original apresentada e com base na qual houve a emissão provisória de posse. Se eu atender o oficial hoje para que ele faça o registro que eu preciso, apurando o remanescente, daqui 3 anos a sentença vai dizer que o que foi expropriado é outra coisa que não o que foi emitido na posse. E aí eu terei alterado os registros e não posso voltar atrás. Doutor Maurício, vou ficar só na parte prática do registro de imóveis. Na verdade, o item 36, inciso 1 do 167, ele nasceu dentro da legislação que cuidou do programa Minha Casa Minha Vida. E, em primeiro momento, ele teve por finalidade loteamentos para a área social, inclusive para pessoas de baixa renda. Só a emissão de posse, ela foi, então, entrou no mundo jurídico com esta finalidade. Outra finalidade poderia até ser recusada pelo registro de imóveis, mas eu sei que existe a emissão de posse para áreas avulsas, que estão acontecendo também, parece ser o caso seu, não com finalidade própria, que deveria vir junto, né, acompanhada de um projeto de loteamento para fins sociais. Aí estaria, sabe, dentro do 36, do item 36. Mas pegando essa emissão de posse em uma área apertada,
eu acho que da situação que você está colocando, pelo que eu entendi, coube ao registrador de imóveis lançar o registro da emissão de posse por determinação judicial, mesmo sem trânsito em julgado. Agora, na tramitação do processo, verificou-se que, na verdade, a descrição do bem não é bem aquela. O problema não é nosso. Vai vir depois alguma coisa do juiz autorizando o cartório a entender aquela emissão de posse que está registrada lá em nome de A, não a envolver mais aquela figura, mais outra figura. Mas aí nós vamos precisar de alguma coisa que tenha sido apurado lá em juízo e com trânsito em julgado. Aí eu acho que completa a situação, aquilo que era de obrigação do registrador de imóveis, e você vai ficar com o título. Mas ainda você tem a situação da emissão de posse que ficou lá para trás, ela vai ser transformada em alguma coisa definitiva. E se por acaso não for transformada em definitiva, há possibilidade de você considerar essa emissão de posse como uma promessa de compra e venda. Sim, desculpe, doutor Medalhão, como foi bem colocado pela doutora Luísa hoje. Doutor Medalhão, foi assim que você foi denominado hoje pela doutora Luísa. Veja, Busso, a minha questão é, se eu atendo e obtenho o registro que eu preciso, eu sei que eu terei descritivos que não corresponderão à realidade do imóvel e vão ter que ser alterados de novo. Se eu não atendo, ele não registra. Não, mas porque a questão vier a decisão do juiz, mostrando que aquela emissão de posse que você tem registrada como uma figura, o juiz vai autorizar o cartório a desconfigurar, a mudar aquela figura e mantendo aquela titularidade. Não, mas que juiz? Na mesma, como se fosse uma retificação. Que juiz? Que ordem? O juiz dos autos. Qual? Mas que cuidou da emissão de posse. Eu acredito que a questão de fundo está superado, né? A questão está de fundo... superado. A emissão já aconteceu e está registrada. Não é ele que vai amanhã ou depois dar por definitiva essa posse? Provavelmente, ou o tribunal, né? Não sei. Então. Mas veja, de qualquer forma, a emissão está registrada. Ele registrou como veio, e já faz alguns anos, né? Está registrada como uma figura, mas ela vai ser descaracterizada depois. Então, mas ele me diz, não registro se você não apurar. Eu vou atendê-lo e vou apurar um remanescente que eu sei que não corresponde à realidade física. Não tem problema. Doutor, eu vejo a questão de fundo, pelo problema que foi passado, houve a desapropriação de uma parte do imóvel para a linha férrea. E agora o doutor quer registrar uma partilha em decorrência do direito das sucessões para os herdeiros terem a disponibilidade do imóvel. Do remanescente. E do imóvel inteiro. É a matrícula matriz. E o registrador fez a nota devolutiva em virtude da especialidade objetiva para apurar o remanescente pelo procedimento de retificação, que exige a assinatura de todos. O que eu vejo, pelo menos é o que na prática eu venho adotando, que a sucessão, em decorrência da SAISINE, é um ato involuntário. Então, em decorrência desse ato involuntário, a questão do direito fundamental de propriedade dos sucessores, dos herdeiros, ser obstado em virtude dessa discussão da poligonal, da especialidade objetiva, os herdeiros não poderem dar em garantia, não poderem utilizar, não terem a disponibilidade do imóvel em decorrência de um ato involuntário, talvez possa ser feito um pedido de reconsideração. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu entendo perfeitamente a situação do oficial, né? O problema é que eu já levei a ele uma resposta, a primeira devolutiva, justamente estabelecendo, olha, acho que neste caso existe uma necessidade de fazer uma avaliação relativizada, inclusive da fonte de origem da alteração legal, que passou a entender a emissão de posse não como ato de averbação de notícia e informação, mas um registro com uma natureza que era esta mesmo. Sim. Basicamente, atender os empreendimentos de interesse social e poder levar adiante o empreendimento, sem que aquilo fosse provisório, né? Mas o problema é que, ainda que eu tenha levado a ele a conhecimento dessa ideia, eu digo, olha, vamos relativizar este registro e entender que, neste caso, ele não pode ser entendido como translativo de forma definitiva. Vamos registrar um inventário, até porque a data da qual nós estamos falando, da transmissão, é a data do óbito, que é
acho que 15 anos anterior à data do início da desapropriação com o decreto expropriatório, e depois nós vamos cuidar disso, da apuração do remanescente, do reconhecimento dos efeitos, a partir do momento que a gente tem uma situação estável no processo judicial de expropriação. Mas ele recusou e disse, eu quero que você retifique. Doutor Maurício, eu acho assim, talvez a gente esteja dando uma volta em um caso que já está basicamente solucionado. Qual é a volta? O objeto da desapropriação foi parcial em relação à propriedade. Como foi parcial, o oficial registrador vai pegar, vai abrir uma matrícula para essa linha férrea. Ele abriu lá, depois a gente vai para o polígono. Como abriu matrícula, e aí não sei se cortou, não cortou, se vai ter que abrir depois mais duas, enfim. No restante da matrícula, ele faz o registro da sucessão, utilizando o princípio da Saizine ali, que o doutor Geraldo falou, não tem problema algum. Ah, mas o polígono está diferente. Não tem problema. Se o polígono está diferente, ou se faz uma retificação administrativa do polígono, envolvendo todos os interessados, está perfeito, ou se utiliza via judicial. Está simples. Ele vai ter que abrir matrícula para essa emissão provisória. Ele vai ter que abrir, porque seccionou, já abriu. Nela você não vai fazer um registro da sua sucessão. Nela é impossível. Mas na remanescente, o senhor faz. E depois o senhor discute o polígono. A grande questão é que temos dois regimes jurídicos distintos. Em relação à desapropriação, nos aproximamos de um regime jurídico de direito administrativo que vai flexibilizar alguns princípios do direito registral imobiliário. Dentre eles, o da especialidade objetiva, porque o simples fato de haver a abertura da matrícula para o registro da emissão provisória, no atual regramento do artigo 176-A, dispensa a apuração do remanescente, mas dispensa a apuração do remanescente para as questões do direito administrativo, as questões relacionadas à desapropriação em sentido amplo. Mas, nas questões relacionadas à sucessão, que são regidas pelo regime de direito privado e, portanto, sujeito às regras gerais do direito registral imobiliário, dentre elas a da especialidade objetiva e da unitariedade e da continuidade, está correta a exigência do registrador em exigir que esta apuração do remanescente aconteça, visto que se o imóvel antes tinha 5.000 hectares e houve um destaque de 300 hectares para a abertura da matrícula dos 300 hectares da ferrovia, ainda que aquela descrição não esteja totalmente adequada, os 4.700 hectares deverão ser apurados em remanescente para atender a especialidade objetiva e permitir que registros posteriores aconteçam. Agora, é correto o fato de haver uma divergência em relação à descrição inicial e uma descrição final de um procedimento de desapropriação? Me parece que não. Está totalmente incorreto o modus operandi desse procedimento. Agora, se eventualmente houve alguma falha de precisão em relação àquele primeiro levantamento, pode ser o caso de, ao final daquele processo judicial, haver uma retificação administrativa de ambas as áreas. E só para completar, na desapropriação, o cartório não precisa buscar a correspondência de descrição com o que está no título, com o que nós temos na matrícula. Pode ser área, limite diferente, tudo. Ainda mais quando se fala de parte destacada de uma área maior, alguns registradores pedem também a descrição do remanescente. Não, está errado. O que ele vai cuidar só do registro daquela parte que está sendo desapropriada. Aquela parte tem que estar bem descrita para ele poder fazer o registro. O remanescente não, a não ser... Neste caso da desapropriação, não acontece o que eu vou falar agora. A não ser um caso de destaque entre particulares, onde aí ele precisa conhecer se o remanescente vai dar módulo ou não, só. Mas ele não precisa pedir a descrição completa também. Assim, só por um cálculo aritmético de área, dá para ele perceber se está dando módulo ou não. Mas na desapropriação, mesmo que sobre 1 metro quadrado, sobrou 1 metro quadrado, não tem problema que não envolva o módulo. E doutor Maurício, Juliana, lá em Pernambuco, né, doutor Felipe, a gente tem uma previsão muito interessante lá no Código de Normas, em Pedro, e que justamente nos auxilia nesses casos complexos, em que, esse caso complexo aqui, eu fico imaginando ele lá em Pernambuco, que lá nós temos uma previsão de averbação, de publicidade dessas pendências.
né, em que que vai se seguir com o registro, e aí a gente tem lá uma previsão de fazer uma averbação, fala, ó, se você está adquirindo isso aqui, você está sabendo que existe essa pendência em relação ao remanescente, que tem essa decisão judicial, e aí a gente consegue resolver o caso, né, do particular e o caso do registrador também, que no caso concreto, e aí tem que haver justificativa do porquê se fazer a averbação dessa pendência, e resolve-se também dando publicidade daquilo, né, que está acontecendo naquele processo, para que as pessoas que comprem aquele imóvel, que adquiram, e a publicidade registral ampla também, né, saibam disso aí. Então, em Pernambuco, a gente conseguiria resolver facilmente, né, Felipe? Isso. Alguns têm o nome, postergação de saneamento, averbação de pendência de regularização, mas essa previsão lá do Código de Normas de Pernambuco, que eu não sei se tem em todos os códigos de normas, é muito interessante e sempre nos auxilia muito. Sérgio, boa tarde. Por favor. Natal Cicote, registrador de Angatuba, interior de São Paulo. Em nome do Sérgio, queria saudar todos aí, todos os colegas brilhantes. Obrigado pela participação. Eu queria saber se no caso da uso capião, que previa lá no provimento 65, que foi abarcado pelo 150, como é que é o sistema de cobrança? 50% no começo, 50% quando deferido, e um registro de 100. Não se mistura. Outra pergunta. Se no caso do deferimento, em caso de deferimento da uso capião, o requerente pode postergar o registro, ficar com o título na mão, e se cancela essa prenotação ou não? Posso responder? Pode falar. Vamos lá. Em relação ao primeiro aspecto, o aspecto do regime emolumentar, nós temos uma previsão no provimento 65, que é uma previsão supletiva, no sentido de que, quando não houver uma previsão na legislação tributária estadual de emolumentos, a cobrança será regida pela seguinte sistemática, qual seja, a cobrança de 50%, do que seria o equivalente a 50% de um registro com valor econômico pelo processamento, e uma cobrança ao final do registro de 50% pela realização efetiva do registro da uso capião. Essa é uma regra supletiva. O que isso significa? Que ela só vai ser aplicada quando não houver um regramento próprio pela legislação tributária estadual. Então, em resumo, nos estados em que há uma previsão para o processamento, uma previsão autônoma, esse regime supletivo não se aplica. Vai haver aquela cobrança do processamento previsto na legislação estadual e, ao final, vai haver ali a cobrança do registro com valor econômico para a efetivação da uso capião. Agora, isso é um pouco diferente do que foi regulamentado na adjudicação compulsória, porque foi próximo, mas não foi igual. Na adjudicação compulsória foi diferente. Então, na adjudicação compulsória, acaba que é um pouco mais caro que na uso capião. Porque na uso capião, nos estados em que não há essa regulamentação, seria um registro de 100%. E na adjudicação compulsória vai ser um pouco mais. Agora, em relação à segunda pergunta, do aspecto da prorrogação da prenotação existente, e a gente precisa lembrar que desde a autuação e protocolo daquele procedimento de uso capião extrajudicial, essa prenotação ela perdurará até o final desse procedimento, que poderá ser o registro ou, no caso de haver um indeferimento, o cancelamento. Agora, se houve o deferimento da uso capião extrajudicial e o interessado é intimado a complementar os emolumentos, recolher os emolumentos necessários ao registro da uso capião extrajudicial, e isso não acontece, a gente vai ter a atração do regime geral, do 205A, no sentido de que poderá haver a emissão de uma nota devolutiva para a realização da complementação do pagamento, e caso isso não aconteça, o protocolo terá que ser cancelado. O protocolo não poderá ser prorrogado ad infinito, por circunstâncias que recaem exclusivamente sobre o apresentante, que não faz o depósito dos emolumentos devidos. Olha, à medida que os problemas vão acontecendo, acho que nós temos que buscar solução para poder resolvê-los. Quando nós tivemos esse entendimento com relação a quanto cobrar, nós temos que entender em primeiro momento que
qualquer norma não pode revogar a lei do Estado que cuidou de quanto nós devemos cobrar do registro da usucapião. Se eu tenho lá R$1.000 a ser cobrado pelo registro da usucapião, e eu tenho uma norma falando que para o procedimento eu tenho 50% daquele valor, eu cobro já R$500. Os outros 50% não é pelo registro. Os outros 50% é pelo deferimento da usucapião. Se tiver em deferimento da usucapião, ele perdeu os R$500. Se tiver o deferimento da usucapião, ele pagou os 500. E eu entendo que morreu aí aquela pretensão dele, se é que ele requereu só o procedimento de reconhece ou não a prescrição aquisitiva de posse. Se ele requereu, em reconhecendo, requeiro também o registro, eu acho que aproveita o protocolo. Se ele não requereu isto, terminou a fase do procedimento e ele pagou só os R$1.000, que seria 500 mais 500, ou pagou 500 só e depois completa o pagamento, se ele fez isto, vai para novo protocolo e tem um problema aí de prioridade. Então, esta é a forma como eu tenho administrado na minha serventia. Uma usucapião, então, ela acaba ficando com o deferimento dela em 2 vezes aquilo que nós temos na tabela. Uma vez por estar completo o procedimento e outra vez pelo registro que, de forma alguma, poderia qualquer norma vir a se sobrepor a uma lei estadual. A questão da tabela até vai depender do Estado, como vocês bem falaram, e, claro, supletivamente, a ideia do que o CNJ levou para o provimento 65. Sobre essa questão, acho que Pedro trouxe uma visão de um procedimento, um protocolo que se termina com o registro, como regra, caso seja deferido. Você trouxe um meio termo que depende do pedido, se o pedido foi também o registro. E eu sempre considerei outra coisa, eu considerei que ele termina mesmo no momento que eu defiro e eu faço um novo protocolo posteriormente. Então a gente tem aqui já três questões. E aí, respondendo a pergunta, nesse caso, eu entendo que se não, enquanto, obviamente, não pago os emolumentos para o registro da usucapião, não é que vai perder não é que vai deixar de ter valor aquela decisão. Por isso, o procedimento ocorreu. No entanto, o registro fica condicionado ao pagamento. Só que eu sempre entendi, aí assim como o Sérgio falou, sempre na gestão do procedimento do usucapião, que ele se terminava com a decisão. Interessante a visão que o Sérgio trouxe, que se o pedido for complementar ao registro, também se estenda até o registro. É algo a se pensar, mas, como dito, eu sempre pensei como o término a nossa decisão. Forma o título, depois vai fazer o registro por um novo protocolo. Nós podemos também entender a manifestação de vontade do usucapiente se ele pagou 2.000 já. Se ele pagou 2.000 já está mostrando que ele está pagando pelo procedimento, vendo o resultado aí como deferido, e também pelo registro, aproveitando aí o protocolo que nós temos para o procedimento. Eu acho que, inclusive, essa forma de cobrança, ela deveria também, essa forma de cobrança e de procedimento, deveria ser estendido também para a retificação. Na retificação é a mesma coisa, nós temos um trabalho danado, não ganhamos nada na retificação com relação ao procedimento. Por que não adotar esse mesmo critério que nós temos para usucapião, para adjudicação agora, também para retificação? Alguma coisa aí que a gente pode pedir até para que as instituições locais possam trabalhar, né? Complementando aqui a resposta do Pedro, o que é curioso é que no Paraná foi interpretado de forma diferente a questão de emolumentos no usucapião extrajudicial, como o valor da resolução está abrangendo o processamento mais o registro. Então, tem estados também que estão interpretando diferente. E uma coisa que chama atenção é essa regulamentação do CNJ, supletiva. Os dois institutos possuem regimes jurídicos ali na Lei de Registros Públicos, no mesmo artigo, um é o A, o outro é o B, são praticamente irmãos ali, porque geralmente o título da adjudicação, quando não dá certo, dá na usucapião, e mesmo sendo irmãos siameses, o regime jurídico dos emolumentos é diferente, né? Isso chama a atenção, até porque no procedimento do usucapião é muito mais trabalhoso, envolve os entes públicos, e ainda pode ser feito aquela usucapião sem justo título e todas as modalidades do usucapião, praticamente.
de quanto na adjudicação seria um procedimento até mais seguro ali, seria pago ITBI e tudo mais. E houve essa divergência ali entre as regulamentações do CNJ. E quanto a realizar todo o procedimento e ter o título na mão e não registrar, seria mais por conta de custos, talvez, porque traria uma insegurança ao sistema também de registros públicos. O importante é ter a maioria dos títulos inscritos, registrados para o fluxo imobiliário, né? Então, em regra, o que eu vejo é que os colegas já cobram tanto o procedimento como o registro, uma vez deferido, já inscrevem o título. Não, mas eu acho que a grande questão, e aí voltando novamente à temática, são as circunstâncias em que o título é formado, a decisão ela é pela procedência da usucapião, mas não há o recolhimento dos emolumentos para o registro. E na adjudicação, não, mas aí na adjudicação a gente vai ter um procedimento próprio. Então, qual que é a grande questão? Essa prenotação, ela vai ficar vigente ad infinito? Não. Vai haver a notificação do interessado para que ele recolha os emolumentos no prazo de 5 dias. Se não o fizer, haverá o cancelamento da prenotação. Agora, esse cancelamento da prenotação invalida aquele título existente? Claro que não. É o que foi dito pelo Jean. A decisão que defere ao usucapião extrajudicial, ela é responsável por formar o título em sentido formal. O título em sentido formal é a decisão do registrador que reconhece ao usucapião, que o INCRA convencionou chamar, como é o nome, Jean, daquela expressão? Nota de qualificação positiva, naquela instrução normativa do INCRA, para que... certidão de qualificação positiva, agora eu não me recordo exatamente a nomenclatura, que tem sido exigida pelo INCRA para a certificação nos casos imóveis que não possuem matrícula. Então, o título formal, quando a usucapião judicial, é a sentença com trânsito em julgado, o mandado, a carta de sentença, enfim. Já na seara extrajudicial, o título formal vai ser a decisão do registrador, que mesmo que haja o cancelamento da prenotação, ela não é inválida, ela é um ato jurídico perfeito, que poderá ser reaproveitado em protocolo posterior, quando houver a complementação, o pagamento dos emolumentos. Agora, a minha preocupação é, se temos um procedimento que dura 3, 6 meses, pode ser que dure até 1 ano, a depender das circunstâncias concretas, e você realiza uma nova prenotação para realizar o registro, você gera um problema de prioridade, um problema muito grave de prioridade. E isso pode não ser um problema até sê-lo. Então, me parece que devamos ter cuidado, visto que o objetivo, a rogação implícita da solicitação do reconhecimento da usucapião é a formação do título que resultará no registro. Então, salvo nas situações em que não há o pagamento dos emolumentos para que esse registro aconteça, parece-me que a prenotação deve ser prorrogada até a realização do registro. Sim. Dentro do prazo. Perfeitamente. Temos mais uma pergunta? A gente está falando de forma de aquisição originária, eu vou deixar essa pergunta. Estava conversando até com o Pedro antes. Vocês acham que com essa alteração da 14.260, na adjudicação por decisão judicial, por ser agora aquisição originária, a forma da legislação, por opção do legislador, isso acaba com aquela discussão, quando a adjudicação vem, a determinação judicial vem, sem especificar baixa de algum ônus ou indisponibilidade da matrícula? Ou vocês acham que seria mais prudente devolver o título e pedir explicação? Espinhoso, né? Pergunta espinhosa que eu acredito que em todo encontro ela é recorrente. Inclusive, eu vou passar para vocês a realidade do meu estado. Lá no Mato Grosso, no nosso Código de Normas, há a previsão expressa de que trata-se de um ato cujo registro depende da apresentação da baixa pelo interessado. No entanto, se houver uma penhora e essa penhora se tratar especificamente daquela adjudicação, daquela arrematação, o interessado pode apresentar um requerimento
solicitando que nós, registradores do Estado, realizemos essa baixa. Mas realmente é um caso que causa muito debate, é instigante. Doutor Hugo, essa é a grande discussão em razão justamente de alguns regramentos trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015. Mas graças a Deus que o Julian fez essa pergunta só ao final. Porque se ele faz no início, talvez fosse a única... Em São Paulo, não é aquisição originária não, aquisição derivada, ficou consolidado isso lá já. E os ônus não impedem o registro da adjudicação, mas não ocorre o cancelamento de ofício. O cancelamento de cada um dos ônus, de cada um dos gravames, tem que ser feito pelos caminhos normais e através de atos de averbação próprio. Certo? Não é registrou a adjudicação ou registrou a arrematação, automaticamente está cancelado. Pode até ser que, numa relação de direitos, o arrematante não tem obrigação nenhuma mais com aquelas dívidas que deram razão aos gravames. Mas o registro de imóveis, ele vai ficar inerte, ele não vai tomar posição nenhuma de ofício. Ele vai aguardar requerimento de quem vai se apresentar como proprietário aí, porque vai se apresentar como interessado, para que o registro de imóveis proceda à averbação cancelando os gravames. O grande ponto dessa discussão é que o tratamento judicial que é dado à nomenclatura aquisição originária, por vezes se confunde com o fato de haver ou não um efeito libertador destes ônus que o antecedem. E, nesse sentido, é muito interessante o estudo feito pelo professor Josué Modesto Passos, em que ele traz um conceito do que seria uma aquisição originária e do que seria uma aquisição derivada. E ele trata a adjudicação como uma aquisição derivada pelo fato de que o suporte fático antecedente da adjudicação é a existência de uma relação jurídica anterior. Há uma intermediação pessoal, né? Exatamente. Então, o critério que vai distinguir a aquisição ser originária ou derivada é a necessidade da existência de uma relação jurídica anterior como um suporte fático da adjudicação. Por tal razão, ele entende que a adjudicação seria uma aquisição derivada. E quando a gente verifica as decisões judiciais, os precedentes que têm reconhecido a aquisição como originária, o fundamento utilizado, por muitas vezes, é justamente o fato de haver um efeito libertador, que são coisas que não se confundem. Só reformulando... Até porque pode haver uma aquisição originária não libertadora. Já dizia Pontes de Miranda. Só reformulando... Para o sistema registral... E de aquisição com obrigações. Doutor Sérgio, só reformulando, o ponto que me refiro não se trata com relação à aquisição originária. Concordo plenamente com os doutores, é indiscutível que apenas a Usucapião tem essa atribuição. Me refiro ao cancelamento de ônus, de hipotecas, enfim, de gravames sobre o imóvel, em que é possível ser feito o registro, independente de vir no título a determinação do cancelamento, desde que dentro do processo, seja da adjudicação, assim como também da Usucapião, como já tive situações, experiências quando eu fui oficial substituto, em que veio a carta de sentença, enfim, da Usucapião, em que o juiz não determinou a baixa de uma hipoteca. E, naquele momento, com toda cautela, foi feito o registro da Usucapião, mas permaneceu a hipoteca e, em seguida, houve o procedimento do cancelamento desta. Mas eu me refiro no sentido em que, quando é feito o processo, seja de adjudicação ou da Usucapião, o credor é citado dentro do processo, ele teve a oportunidade de se manifestar no processo, e não houve o êxito em sua defesa, mas o juiz determinou, seja a adjudicação ou a Usucapião, e chegando ao registrador, e certamente constando que o credor teve a sua participação no processo, este ônus ser baixado. Eu vejo dessa forma. A grande questão, e aí essa é uma discussão que a gente teve no último encontro, e acho que no penúltimo encontro também, acho que nos próximos 3 encontros teremos também essa questão, é que a solução dada pelo Código de Processo Civil é a subrogação no preço
pelo eventual titular de direito. Então, a regra trazida pelo Código de Processo Civil é a subrogação do preço depositado, motivo pelo qual o consectário lógico seria esse cancelamento. Mas o que acontece? Esse regramento ele não é uniforme nos estados. E a gente tem basicamente 3 posicionamentos. Há estados em que há a adoção de uma espécie de cancelamento indireto, algo que é muito criticado pelos colegas, é muito criticado pela doutrina, e que em alguns estados acabou funcionando como uma solução que focava no aspecto emolumentar. É necessário que reconheçamos que isso de fato aconteceu. Há estados que exigem que, obrigatoriamente, o juízo da arrematação se manifeste expressamente a respeito do cancelamento de todos os ônus anteriores. Há estados que trazem regulamentações nesse sentido. E há estados que vão trazer regulamentações no sentido de que só pode ser cancelada o ônus resultante que antecedeu a própria adjudicação do próprio processo, da própria arrematação. Caso, porventura, haja outros, haveria a necessidade da deliberação expressa, um comando judicial expresso de cada um desses juízos. Então, a verdade é que a gente não tem uma solução uniforme no país. Vamos ter 3 entendimentos. Ao meu sentir, a solução dada pelo Código de Processo Civil seria a mais correta, a subrogação no preço. Então, a própria carta de sentença, a própria carta de arrematação que fosse enviada ao registrador de imóveis, ela deveria vir com essa comprovação da intimação de eventual credor. Até porque uma outra discussão é o concurso de credores, que não compete ao RI, e nem os processualistas chegam a um consenso em relação a essa temática, de modo que entendo que a solução do CPC é a mais correta, mas não é a solução adotada em todo o país. Isso é um fato. Normalmente vem na carta de arrematação e adjudicação autorização do juiz para que o cartório proceda ao cancelamento de todos os gravames que tem lançados na matrícula. Isso não quer dizer que o cartório deve proceder sem o pagamento dos emolumentos. Quem vai pagar vai ser o arrematante. Boa tarde. Fernando Itibagia, do Paraná. Pessoal, a minha pergunta é a seguinte: indiginato versus registro torrens. O que prevalece? Indiginato. A gente tem terras... Agora nós estamos numa época que tem muita discussão de terra indígena. Então nós tínhamos uma decisão do Supremo que tinha definido o marco temporal, agora tivemos uma segunda que estabeleceu diversos critérios, e agora o Congresso Nacional aprovou a lei, e acho que está pendente de sanção, para estabelecer novamente o marco temporal com alguns outros critérios, né? Ainda está pendente de sanção. Vamos para ir direto ao ponto. Vamos supor que exista, em tese, uma terra que preencha a possibilidade de ser declarada, de ser demarcada como terra indígena, e um proprietário rural decida entrar com um processo de registro torrens, porque se não fosse o torrens, seria afastado, né? Se não fosse o torrens, seria afastado. Na verdade, é uma área que decorre de uma situação originária de terras, ainda mais agora, depois da decisão, né, que afasta o marco temporal e vai a favor da teoria do indigenato, versus uma presunção absoluta do sistema torrens, né? Então não é assim uma resposta, né? Faça, mas a gente vai ter dois sistemas aqui contrapondo, né? Se nós pensarmos como uma força decorrente dessa originariedade, nunca poderia deixar de ter sido uma área indígena pela teoria do indigenato. Por outro lado, você tem uma presunção que não poderia ter sido afastada. Agora, aí talvez até o Dr. Lamana pode até... A questão da nulidade, né? Da nulidade do ato por conta desse reconhecimento, né? Esse seria algo interessante. Bem, como muita gente achava e dizem até hoje que o Toros é ficção, eu estou vendo que ele não é, que ele está ainda muito vivo, né? Ele está aí para isso aí. Bom, como se sabe, o Toros é de 1890 e ele nasceu
lá nessa época, em virtude que não tinha uma garantia real mesmo daquela propriedade adquirida. Até se falava nos grandes estados de proporção de terra, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio Grande do Sul, de que o sujeito adquiria no primeiro andar ou no segundo, de tão perdido que estava. Aí então o Rui Barbosa foi lá e buscou o torrens. O que é o torrens? O torrens, pela lei na época, era uma presunção absoluta da verdade, uma presunção arrogante, prepotente, tipo o Grêmio, assim, tá? Prepotente, etc. e tal. Bom, então o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, que quem tivesse qualquer propriedade urbana ou rural poderia fazer um georreferenciamento, que se é hoje, regularizar a propriedade, montar o processo, submeter o judiciário, com o Ministério Público, se aprovado, vinha para inscrição no livro especial. Então, aí sim, nesse momento, aquele imóvel é inatacável, correto? Isso foi até 75. Em 76 entrou em vigor e somente imóveis rurais. Como é que nós vamos comprovar? Se esse imóvel que hoje está sendo pretendido pelo indígena, se ele estiver lá no sistema TORRENS, vai ser difícil de tirar dele. Agora, se ele quer colocar hoje no TORRENS, aí eu acho que não tem discussão. Prevalece o indígena, sem dúvida nenhuma. Porque o TORRENS foi perdendo essa prepotência, essa presunção absoluta, em função até da posse. A posse hoje vale mais do que qualquer, às vezes, registro. Então, hoje o TORRENS estaria em desuso para certos momentos. Mas quem tem um imóvel matriculado nos dois sistemas, o tradicional do Código Civil e o TORRENS, vai ser difícil de tirar. Vai ser. Hoje até imóvel para uso capião é possível, entendo que sim. Vou falar de WhatsApp. Mas, eu acho que ele caiu, viu? Sinceramente, eu acho. Eu entendo que acho que ele... Pois não. Posso tentar dar uma colaboração? Sempre. Eu acho assim, que a gente está discutindo coisas distintas. O registro TORRENS, ele está assegurando a propriedade absoluta, que é ele particular. Ótimo, a propriedade é dele. Agora, essa propriedade ela pode ser usucapida. Essa propriedade pode ser desapropriada. Sim, pode ter desapropriação. Não, a titularidade é inatacável. A titularidade é inatacável. Mas ela pode ter desapropriação sobre essa titularidade. Não, mas... Aí não é problema nosso. Não, mas é que daí a gente está discutindo coisas diferentes, né? Sim. Então, aí, Juliana, aí está pensando numa hipótese de transmissão da propriedade depois do acontecimento do registro TORRENS. Tá? E eu estou dizendo que vamos supor que existe um registro TORRENS e daí vem o indigenato, que obviamente pressupõe uma questão lá do passado. Discussão de domínio. Continua. A questão, me parece que a gente tem que fazer uma separação, e eu concordo com o doutor Fernando, no que concerne a discussão, a depuração dominial e essa eventual abstração em relação à presunção absoluta, iure de iure, que é trazida pelo sistema TORRENS, para fatos posteriores que podem modificar a propriedade. Eu concordo. A transmissão da propriedade é uma segunda questão. Agora, o cerne do que foi trazido pelo doutor Fernando é o que vai prevalecer. A propriedade da União em relação às terras indígenas ou a propriedade desse particular. Enquanto não houver o cancelamento desse registro TORRENS, minha opinião, prevalece a propriedade particular. Agora, uma demarcação administrativa poderia desconstituir esse registro TORRENS? Ao meu sentir, não. Agora, em uma demarcação judicial, em que houver a discussão a respeito desse registro TORRENS e houver uma decisão judicial transitada em julgada que determine o seu cancelamento, me parece que nessa segunda situação o registrador de imóveis não tem como discutir essa prevalência do registro TORRENS. Quem deu legitimidade à desapropriação e às terras indígenas foi a Constituição Federal. A gente está esquecendo disso também. Então, existe aqui um conflito entre norma federal, né, uma norma federal de registro TORRENS de propriedade absoluta e outra norma constitucional que pode retirar a propriedade.
A Constituição ela pode retirar direito de propriedade. Não tem problema algum. Eu continuo achando que a gente está falando, desculpa de ser bem básico, assim, de quiabo e batata. A propriedade é do particular. Se assegura a propriedade absoluta do particular. Ótimo. Mas ela pode ser desapropriada. A Constituição pode fazer isso. Pelo amor de Deus, gente. Se ela perdeu o valor econômico por ter virado terra indígena, isso é uma desapropriação indireta. Para mim, não tem como prevalecer o registro torrens sobre esse direito. Prevalece esse interesse público constitucional. É batata e quiabo. Agora, quem tem que ser indenizado? O proprietário que está na matrícula, que tem presunção absoluta que ele é proprietário. Agora, que ele não pode perder essa propriedade nunca, porque ele tem um registro absoluto, não é isso. Tem que ser judicial. O reconhecimento tem que ser judicial. Mas eu acho que são institutos diferentes que a gente está falando. Não. Só pelas benfeitorias. Não pode ser desapropriado. Fernando, para encerrar, essa pergunta. Perfeito. Olha aqui. O Jean me lembrou uma coisa importante ainda. Se é terra indígena pela Constituição, nem a propriedade é indenizada, só as benfeitorias. E a Constituição pode fazer isso? Pode. A Constituição pode, gente. Quem determinou isso foi a Constituição. Pronto. Mas então, a gente precisa lembrar que a Constituição também respeita o direito adquirido. Sim. O ato jurídico perfeito é coisa julgada. Tudo bem. Então, não é tão simples. Então, me parece que sai da seara administrativa. Não, sai da seara administrativa. Vai ter que ter um juiz que vai decidir. E que vai ter que haver um trânsito julgado. É uma presunção absoluta que não cabe prova em contrário. Entendi. Verdade também. Perfeito, mas a questão é que essa decisão judicial a posteriori, que eventualmente determine o cancelamento do registro torrens, não está no âmbito de qualificação do registrador. Se há uma decisão judicial com trânsito julgado que determina o cancelamento, não compete ao registrador qualificá-la neste aspecto. O que acontecia com o torrens? Nós temos exemplos no nosso serviço mesmo, em Porto Alegre e Santo Ângelo, quando iniciou. Se recolhia 50% dos emolumentos para a União, para ela assegurar aquele direito absoluto e total da propriedade. Entendesse? Isso, se recolhia 50% até 1976, depois aí liquidou. Por isso que esse torrens hoje, ele para mim está fragilizado, sem dúvida nenhuma. O nosso sistema é muito melhor, mas pode ocorrer isso. E eu repito, se ocorreu com o imóvel que já tinha torrens, o marco esse aí vai ter que ser uma grande discussão judicial. E aí só se cancelar o torrens. Muito obrigado. Para quem não sabe, o doutor Lamana Paiva é um grande conhecedor de registro torrens. Tinha quantos registros torrens em Sapucaia, doutor? Porto Alegre? Em Porto Alegre mesmo? 500 livros. Então, acho que... São 87 mil registros de imóveis urbanos e 2 rurais. Exatamente. Então, acredito que é uma manifestação de muito respeito a respeito da temática. Tem proprietários, nós temos um checklist lá da qualificação, e quando tem um imóvel que está acompanhado por sistema qualificativo torrens, a primeira coisa que o qualificador faz é chamar o proprietário para ele assinar o requerimento, desistir, cancelar. Renúncia. Que não querem desistir. Fica 2 sistemas. Tá? Não querem renunciar. Está lá previsto na consolidação, mas não renunciam. Olha que engraçado, doutor Lamana. Se a gente considera que o proprietário pode renunciar, a gente está relativizando já o registro absoluto dele. Por uma mera requisição administrativa. Então, para isso ele tem que ter vontade de renunciar. Ele não renuncia, não quer. Ele quer manter os 2 sistemas. Sim. Eu, para imóvel rural, quando me consulto, se ele tem lá um imóvel rural no torrens, eu sugiro que permaneça. Sim. Não, digamos assim, auxilie ele no sentido do palpite para ele cancelar, renunciar. Não. O urbano, sim, esse tem que extirpar. Esse tem que sair fora. Mas dentro de Porto Alegre, tem proprietários que não querem desistir. E o que eu vou fazer? 2 sistemas. Manter os 500 livros. Porque a nossa consolidação, se tu não desistir, o torrens vai permanecer, porque ele é eterno. Ele é eterno, o torrens.
Uma vez inscrito no sistema, ele vai até o dia que for, digamos, se sofrer algo assim, de ter fogo, enfim, qualquer coisa. Mas se não for, lá no Rio Grande do Sul, para ele não ter mais o tórax, ele tem que renunciar. E se for casado também, dependendo do regime, a mulher tem que estar presente. Porque é um sistema que ele grava mesmo, ele mantém, ele é muito sério. Tem que renunciar. E tem, se for o caso, né, o casal. Tá, mas esse, o segundo registro que entrou depois, entrou com ele, com o proprietário do Torres transmitindo? Não, é o seguinte, você é proprietário do imóvel, né? Certo? Do Torres. E eu sou adquirente. Correto? Aí, para você me vender ele sem continuar com o Torres, você tem que desistir. Senão ele vai continuar com o registro. Aí o registro ele não quer desistir, daí veio para mim, aí eu posso desistir como adquirente. Mas tem que registrar no meu nome. Entendeu? Eu não pode, é renúncia total. Por ser tão forte assim o sistema. E você sabe, só um detalhe aqui,